Carlos Rosado não conhece as causas da pobreza na província do Zaire. Ainda bem que ele é economista, porque se ele fosse o teu advogado em um caso de atropelamento, você acabaria preso. Porque é o seguinte, ele parte da falácia que se você não ajuda alguém, você é responsável pelo sofrimento dessa pessoa. Imagina o seguinte, o motorista A vem e atropela o peão. Você, como motorista B, que está de passagem, os populares te pedem para levar o atropelado ao hospital. Você se recusa a prestar socorro. A pergunta é: quem matou o atropelado? Se o teu advogado foi o Carlos do Rosado, você, o motorista B, vai ser o culpado. Continuando, se o teu sobrinho rouba e por isso acaba preso, e ele te pede: olha, meu tio do coração, você que é ministro, diretor ou empresário, vai mexer aí uns palitos para eu sair da cadeia. Se você se recusar a tirar o teu sobrinho da cadeia, segundo Carlos Rosado, você será o responsável do sofrimento do teu sobrinho. Então vocês têm a sorte que ele é economista e não advogado, senão muitas pessoas irão parar na cadeia. Mas continuando, quais são as causas da pobreza da província do Zaire? Primeiro, você tem causas nacionais, ou seja, causas que são comuns não apenas à província do Zaire, mas às outras províncias de Angola. São causas angolanas e são várias. Por exemplo, alta taxa de natalidade, mais de 5 filhos por mulher e um crescimento demográfico de 3%. Baixa taxa de poupança, menos de 24% da população poupam. Toda vez que se faz uma emissão de dívida ou de ações na Bodiva, menos de 10 mil pessoas participam num país de 37 milhões de pessoas. Você tem uma baixa produtividade. Uma criança que nasce em Angola pode ter um índice de desenvolvimento humano baixo e até abaixo da média da África subsaariana e menos da metade de Portugal. Há baixo investimento privado e teve baixo investimento público antes de 2010 e teve a destruição causada pelo período de guerra antes do ano 2000. Eu desafio o Carlos Rosado a dar um exemplo de um país que possa ser desenvolvido com estes indicadores econômicos. É um desafio que eu deixo. Ele não vai encontrar algum, mas eu posso esperar sentar deitado. Segundo, há causas provinciais da pobreza da província de Cabinda, ou seja, fenômenos que acontecem apenas na província de Cabinda e que, desculpa, do Zaire, e que explicam a pobreza dessa província. Primeiro, há a doença holandesa criada pelo contrabando de combustível. Ou seja, os empreendedores da província, as pessoas que têm capital, que têm, digamos, um espírito empresarial, muito deles, ao invés de se dedicar a atividades legais e produtivas, como agricultura e indústria, estão metidos no tráfico de combustível. E este tráfico, ou seja, o capital que poderia ser investido na economia é investido no tráfico de combustível, porque Angola tem uma das gasolinas mais baratas do mundo. E é muito mais barata que a gasolina no Congo. E os congoleses pagam em dólar. Então há um forte contrabando que alimenta também a atividade criminosa, já é uma atividade criminosa, mas também alimenta a corrupção. Então isso contribui para o subdesenvolvimento da província. Há vários exemplos de províncias em outros países que são subdesenvolvidos por conta da criminalidade acentuada, como por exemplo o sul da Itália, por causa da máfia. Bom, continuando, a imigração ilegal. Há uma imigração ilegal muito forte, era mais forte no passado, de congoleses para o norte de Angola. E esses congoleses competem com os angolanos pelos melhores empregos, criam documentos falsos e também competem pelos trabalhos, digamos, os primeiros trabalhos que as pessoas podem fazer para subir no degrau da empregabilidade. Porque se você começa a tua vida, por exemplo, como carpinteiro, mecânico, é mais fácil você provar a tua competência e usar essa competência para ingressar num emprego mais complexo no futuro. Agora, esses empregos menores ficam capturados por imigrantes ilegais e os angolanos não conseguem ter esses empregos e têm que ingressar em estudos para tentar alvejar empregos na economia formal. Então, bom, e agora? É o seguinte, o Rosado disse que a província dos Ares estava a ser, entre aspas, injustiçada, porque produz petróleo, mas não se investe ou não se gasta dinheiro na província dos Ares. Eu tenho aqui uma tabela que mostra os gastos por província no Orçamento Geral do Estado. Obviamente que se você pegar os valores em dólar, Luanda tem um grosso do orçamento. No orçamento de 37 bilhões de dólares, gasta-se 3,4 bilhões em Luanda. Mas é o seguinte, você não gasta o orçamento apenas por província, você gasta o orçamento por pessoa.
certo? Afinal de contas, o dinheiro é usado para resolver, ou pelo menos para tentar resolver problema de pessoas. Porque eu, pelo menos, não acredito que gastos públicos resolvem problema de pessoas, mas isso é uma conversa para outro dia, outro vídeo. Então, se você ver na tabela em verde, tens os gastos do governo por habitante e por província. Então, vais ver que a província do Zaire é a sexta província em termos de gastos por habitante. Se gasta 273 dólares por habitante na província do Zaire. Isso é acima da média de 245 dólares por habitante. Em Luanda, por exemplo, gasta-se 396 dólares por habitante. E o número maior de gasto por habitante é a nova província do Quando. Não porque são privilegiados ou são os filhos favoritos do papi. Não, é muito simples. A província é nova, então os gastos para construir os edifícios da administração pública estão a inflacionar o seu orçamento inicial. Quando passar alguns anos, tudo estiver construído, vai voltar na média. Então você está a ver que, em média, gasta 245 dólares por angolano no orçamento geral do Estado, pelo menos no orçamento provincial, porque ainda tens o orçamento do governo central e tens outros gastos do governo, como o favorito de todo mundo, o subsídio aos combustíveis, que é usado por todos os angolanos. Então, estás a ver que, por este valor, não há uma diferença grande entre a província de Zaire e a província de Luanda e as outras províncias. Então, aonde está a injustiça nos gastos públicos? Continuando, vai aparecer alguém a dizer que não, mas esse dinheiro do Estado não se faz com ele nada nos aires. Espera ainda. Eu tenho aqui essa tabela, que tem as fontes aqui embaixo, que mostra as obras feitas pelo governo na província de Zaire nos últimos 10 anos. Então tem hospitais que são ser construídos em Baza Congo, ampliados no Soio, construiu-se a refinaria da Angola em Lienje, tem eletrificação de sedes municipais, construção de escolas, posso discordar, mas fizeram. Uh, aliás, e o tempo também, desculpa, Escola Marinha, Instituto Médio do Soio, construção da estrada Mbaza Congo-Luvo e também projeto de indústria como a fábrica de fertilizantes. Então, onde está o abandono? E alguém vai dizer, mas não, o Zaire produz petróleo, então tem que ter mais. Calma só, espera só. É o seguinte, isso é discurso de agitador, porque na realidade a produção de petróleo requer um esforço nacional. Em termos de logística, por exemplo, a produção de petróleo requer o porto de Luanda para poder trazer os equipamentos e os químicos usados na produção petrolífera, o aeroporto de Luanda para permitir a deslocação dos técnicos estrangeiros, a importação de mercadoria prioritária. Segundo, você tem a questão da mão de obra, que é fornecida pelo país inteiro. Há pessoas que vivem no Uambo que trabalham no Soio, trabalham em Cabinda. Segundo, a qualidade de vida. Você, quando tem alguém que faz esse tipo de trabalho de risco, ele quer depois desfrutar a sua vida no seu tempo livre. E, obviamente, que pá, se você já viveu no Soio, tem um bom emprego, a tendência dessas pessoas é depois não viver mais no Soio, porque há muitas pessoas do Soio, de Cabinda, obviamente, que trabalham nos petróleos, e depois se mudam para Luanda, para Benguela, para Uambo, à procura de outra qualidade de vida, proporcionada por essas cidades maiores. Então, isso também é uma contribuição à indústria petrolífera. Ou seja, a Rua da Dira está a contribuir para a produção de petróleo em Angola. Continuando, a indústria de apoio. Em Luanda você tem várias fábricas que além de prestarem serviços ao mercado na capital, também prestam serviços a essa indústria petrolífera. No Porto Ambuí, no Lobito, você tem estaleiros navais que fabricam as estruturas utilizadas na produção de petróleo, jaquetas e companhia. Então, e você tem obviamente a questão da segurança do qual falei no vídeo anterior. Ou seja, as Forças Armadas angolanas é que protegem os campos de petróleo. E elas são recrutadas no país inteiro, treinadas no país inteiro, aquarteladas no país inteiro. Então, a Chevron antigamente tinha uma estratégia de tudo Malongo, ou seja, ter no Malongo, que é em Cabinda, né, uma base logística integrada. Mas até a Chevron abandonou isso, porque custa muito dinheiro. Então, você não pode ter dentro de uma província tudo o que você precisa para essa exploração petrolífera. E acho que é irônico que o Rosado vai dizer que o liberalismo mundial permite ter uma vantagem comparativa entre os países,
mas quer agora nos defender uma espécie de nacionalismo das províncias, um secessionismo por província. Então, se você pode ter vantagens comparativas a nível de países, por que você não pode ter vantagem comparativa a nível de província?